Louvado seja o seu nome, Jesus. É, Deus. Graças a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Glória. Aleluia. Amém. Amém. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória ao nome do Senhor. Capítulo de número 4. Maravilha. Bendito seja o nome Oh, glória. do Criador. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Enquanto você encontra o texto sagrado, eu quero louvar a Deus, mais uma vez, pelo privilégio Aleluia. de fazer uso da bendita palavra de Deus. E também louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, irmã Franciele. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, do pastor presidente, amigo já de longas datas, irmão Marcelo, toda a comitiva de obreiros. São todos muitos amigos aqui. Se fôssemos citar, né, falaríamos um bom tempo, porque são todos conhecidos, amigos. Louvar a Deus também pela vida dessa mocidade, que o Senhor em Cristo Jesus a conserve até a vinda de Cristo Jesus, e que cresça a cada dia o número de salvos nesse conjunto, para a glória do nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do irmão Douglas, que nos convidou, e assim todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo de número 7, irmão. Capítulo 4, versículo de número 7. Está escrito assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Toda a igreja leia comigo o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, os teus servos já oraram, Senhor, já louvaram o teu nome. Eu desta feita só quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que há de fazer, se assim o Senhor não arrebatar a tua igreja. Deus, confirma, Senhor, a tua palavra aos corações, para que todos possamos sair daqui, ó Deus, como diz o tema dessa festa, perturbando, Senhor, aqueles que não a aceitarem, porque essa palavra será ecoada aos quatro cantos desta terra. Deus, enche, Senhor, a vida de cada um do teu Espírito e coloca o teu tesouro em cada vaso de barro que aqui está, para que o teu nome tão somente venha a ser glorificado. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome glorioso de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, trocando glória por vitória. Meus amados e queridos irmãos, eu quero ser bastante breve em minhas palavras. O texto sagrado que nós acabamos de ler, na segunda epístola ou na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 7, ele vai dizer que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder e a grandeza seja de Deus. O apóstolo Paulo está comparando os cristãos da igreja de Corinto como todos eles fossem um vaso de barro, e que toda a excelência e o poder e a grandeza de Deus
estivessem dentro desse vaso, que o poder, a grandeza e a excelência do Senhor tivesse dentro deste vaso de barro, para que esse vaso não venhasse se gloriar, para que esse barro ele venha tão somente crer e acreditar que tudo que é valioso, tudo aquilo que é de grande valia em sua vida, não está no seu exterior, pois é feito de barro, mas sim naquilo que Deus colocou dentro deste vaso de barro. Quando nós lemos, nós sentimos a necessidade de retroceder. Quando estavam aqui falando de construção, nós lembramos de Deus, porque Deus, Ele é o arquiteto mor, Ele é o maior construtor de todas as épocas. Deus, antes de criar o mundo, Deus cria a hierarquia angelical. Deus começa a criar ainda antes de criar o mundo a hierarquia nos céus. Deus cria então os seres, como os serafins que Isaías viu diante do trono de Deus. No capítulo de número 6, Deus também cria os querubins para guardar, porque querubim significa anjo que guarda. Também Deus cria os anjos como Gabriel, que é cordial, aqueles ministradores de revelações ou de vontade de Deus para com o homem na terra. Deus também cria o arcanjo. Se alguém dizer que Deus criou na hierarquia angelical os arcanjos, é mentira. Arcanjo, a Bíblia diz de um só. Deus então cria a sua hierarquia angelical. Então Deus, Ele cria também, segundo o que Isaías diz, Ele cria um anjo por nome de Lúcifer. E este anjo, ele tem dois tipos de ministério. O profeta Ezequiel vai dizer no capítulo de número 28 e o versículo de número 13, que este era o ministério deste anjo. E estava então no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a cobertura dele, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe e todas as sortes de pedras preciosas. E quando ele caminhava pelas pedras esfoliadas, os tambores o rompiam de si. Então era um ser que, além de ter sobre si pedras preciosas, além de ter sobre o seu exterior algo que brilhasse, que tivesse valor, ele também tinha consigo uma orquestra sinfônica, que aonde ele caminhava e pisava, segundo Ezequiel, sobre as pedras esfoliadas, a Bíblia Sagrada diz que ecoava, emanava, saía som de onde ele passava. Então ele recebe o ministério de querubim ungido da guarda, aquele que vai guardar, aquele que vai proteger. Logo após ele recebe um segundo ministério, haja vista que dele saía som. Ele recebe o ministério de introduzir os anjos do Senhor em alegoria nos céus para a adoração a Deus diariamente. Então ele passa a ter esses dois tipos de ministério. Só que a Bíblia Sagrada diz pela boca do profeta Isaías que este mesmo anjo Lúcifer, certo dia ele disse, o profeta Isaías é quem vai dizer: e tu, ó Lúcifer, dizias em teu coração, eu subirei e ao alto de Deus edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra semelhante significa igual, a palavra semelhante significa parecido, mesmo parecer. Então depois
depois dele olhar para si e ver que sobre ele, sobre todo o seu corpo angelical, havia tambores e toda sorte de pífaro e toda sorte de instrumento, e ao ver também que Deus depositava ele como anjo da guarda, querubim ungido da guarda, então a Bíblia diz que ele deixou subir ao seu coração a grandeza exterior que este anjo tinha, e de repente a Bíblia diz que ele fala no seu coração: eu subirei e diante de Deus edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Como se já não bastasse, a Bíblia Sagrada também vai dizer que ele consegue, pela sua força de persuasão, ou seja, de convencimento, iludir ou convencer a terça parte das estrelas. Quando a Bíblia fala da terça parte das estrelas, a Bíblia está dizendo da terça parte dos anjos, porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas e 3 linguagens, 3 línguas sendo hebraico, aramaico e grego, e 3 linguagens sendo figurativa, alegórica e literária. Quando a Bíblia diz que ele iludiu, ou seja, que trouxe consigo a terça parte das estrelas, a Bíblia está usando uma analogia da terça parte dos anjos que adoravam a Deus, ou seja, a terça parte, para os que não sabem, é a metade da metade, ou seja, ele está vendo a sua grandeza, quer edificar o seu trono acima de Deus e ser semelhante a Deus, e ele, além de não adorar mais, além de não deixar que o som que Deus colocou sobre a sua vida adore a Deus, ele também vai ludibriar a terça parte para que também não adore ao Senhor, para que também se alinhe ao seu plano de ser igual a Deus. Nos dias em que enfrentamos, nós observamos que existem pessoas com essas características. Ele não quer mais adorar a Deus por causa da sua grandeza. Ele não quer mais orar ao Senhor porque agora tem um nome. Ele não quer mais jejuar porque a gravadora colocou ele na mídia. Ele não quer mais consagrar porque agora ele tem uma boa oratória. E além dele não adorar, ele quer que alguém que está humilde adorando a Deus também pare de adorar e se alinhe ao plano carnal da vida dele. Mas nesta noite há uma igreja aqui que não é corrompida, há uma igreja lavada, há uma igreja comprida no sangue do Cordeiro, e Deus está mandando dizer: ninguém pode calar a adoração dessa igreja, ninguém vai conquistar o coração dessa igreja. Quem está comigo, levante a tua mão, porque a sua adoração é dele, o seu louvor é dele, tudo que tu tens é dele. Nós andamos por aí, está cheio deles. Quando não tinha nome, ele adorava. Quando não tinha nome, ele buscava. Quando não tinha nome, ele estava adorando. Ele consagrava, ele jejuava. Mas agora que tem o seu nome no cartaz, agora que gravou CD, agora que é o bambambam da história, está querendo ser igual a Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu vou levantar um para jogar por terra, porque só a mim adorará e só a mim prestarás culto de louvor. Quanta igreja, levante a mão, o Senhor vai derramar sobre a sua vida um louvor de gratidão a Ele. Quem pode adorar, levanta as duas mãos para cima e glorifique a Jesus. Eu me lembro, senhoras, eu me lembro, senhores, a Bíblia Sagrada diz de um rei por nome de Assuero. Assuero tinha uma esposa por nome de Vastia, e naquela época a esposa, para conquistar o esposo, ela obedecia. Naquela época ela tinha que obedecer a família, então somente também o teu noivo, em todos os quesitos, de maneira que nem poderia se amostrar para ele, de maneira que tinha total
audiência. Só que a Bíblia diz que quando ela se casou com o Assuero, o rei resolve fazer o banquete. E quando o rei resolve fazer o banquete, a Bíblia diz que o rei convida muitos convidados. E depois que os convidados chegam e o rei está dando uma grande festa, ele manda um mensageiro: olha, vai lá em cima e busca a minha esposa para se festejar com os servos, para estar aqui embaixo conosco na festa que eu preparei para os servos. A Bíblia Sagrada diz que ela não desce no banquete do rei e ainda convence a esposa dos outros servos a não descer também. Oh meu Deus do céu, quando ela não tinha nome, quando ela ainda não tinha uma assistência real como nome de rainha, ela obedecia, ela estava sempre diante do rei, mas agora tem um nome, agora está lá em cima, e o rei convida para o banquete e ela não quer vir mais, mas não tem problema, o rei já está por aqui com muitas fastias do século 21, está prestes a ser levantada, o nome do Senhor vai ser. Quem pode adorar, levante a mão. Quem pode adorar, levante a mão. Deus vai levantar alguém que queira adorar. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença do Altíssimo. Aleluia. Ele tem grandeza por fora. As pedras preciosas lhe incomodam. Ele acha que é grande. Ele acha que é o pregador mor. Ele acha que é o cantor fulano de tal. Ele acha que é a cantora ciclana. Eu me lembro bem, meus irmãos e minhas irmãs, quando Abraão subiu para com seu filho Isaque a sacrificar o seu filho no Monte Moriá. A Bíblia diz que subiu Abraão e subiu seu filho Isaque. De repente Isaque olha para o seu pai e diz: oh papai, na sua mão tem um fogo, na minha mão só tem a lenha, mas aonde é que está o cordeiro? Que coisa maravilhosa! O filho está reconhecendo que na mão dele só tem lenha, mas o fogo está na mão do pai, está na mão do pai. Levante a mão que eu quero profetizar, levante a mão que eu quero profetizar. Esse negócio, vão convidar fulano de tal, que quando prega o fogo desce, quando canta o fogo desce, desce nada, é só carregador de lenha. Quem bota fogo na seara, pai? Quem bota fogo quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão para oh meu Deus, aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que após arquitetar o seu plano, a Bíblia diz que Deus levanta Miguel, e a Bíblia diz que Miguel contende com o dragão e Deus o lança por terra. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 18, Jesus vai dizer para os discípulos: eu vi Satanás cair do céu como forma de um raio. Oh meu Deus do céu, por um minuto aquele que levava os anjos do Senhor a adoração, por um minuto aquele que tinha o ministério de anjo da guarda querubim, ele é dissipado por terra. Há um silêncio nos céus. Deus precisa levantar alguém que agora venha adorar o seu nome. Deus precisa levantar alguém que agora vai bendizer o seu nome. Aí Deus está olhando para a terra, Deus está olhando para baixo, e ele começa a ter ideias. Eu imagino na mente de pregador. Então quem sabe alguém lá nos seres angelicais podia dizer para Deus: Deus, e agora a criatura que o Senhor criou aqui em cima, ele foi dissipado e agora foi parar lá embaixo. Aí Deus resolve inverter as coisas. Ora, se aquilo que eu criei aqui em cima foi parar lá embaixo, eu vou inverter as coisas. Agora eu vou criar algo lá de baixo para parar aqui em cima. Oh meu Deus, aleluia. Levante a mão porque você é este. Levante a mão porque você é este. Deus não quer mais levantar ninguém alto. Deus não quer colocar de pé quem já é em cima. Deus está dizendo: eu vou criar lá do lama, lá do nada, para colocar aqui em cima comigo. Quem está comigo, levante a mão para adorar. Deus vai levantar de baixo.
preciosa. O princípio dele é louvor, é grandeza, mas o final é lago de fogo e enxofre. Agora o princípio da igreja é lá embaixo no barro. O princípio da igreja é lá embaixo no barro, mas o final da igreja é lá em cima na glória. É lá em cima na glória. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? Vou inverter. Eu vou inverter. Vou trabalhar com algo de baixo. Vou trabalhar com algo de baixo. Porque se eu trabalho com algo de cima para lá embaixo, eu vou trabalhar com algo de baixo para trazer aqui para cima. Deus então resolve descer. E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Deus começou a criar as coisas de cima, as coisas do alto, mediante a terra, luminares, mar, céu, terra, tudo aquilo, firmamento, terra, separação das águas, peixes, animais répteis e toda sorte de animais, toda sorte de erva. Quando chega então no sexto dia, Deus resolve, agora falta alguma coisa. Tudo isso é pó. E viu Deus, todas as vezes que Deus criou, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era pó. E Deus está dizendo, eu fiz algo bom até agora, mas no dia sexto eu não vou fazer mais algo bom, eu vou fazer algo melhor. Eu vou fazer algo melhor. Eu vou fazer algo melhor. Porque bom significa que precisa melhorar. E Deus está dizendo, eu vou fazer alguma coisa aqui embaixo, para o inimigo ver que o que eu faço é melhor do que eu já fiz. O que eu faço é melhor do que eu já fiz. Cada vez eu vou fazer melhor. Quem acredita, adora o Senhor. É por isso que o melhor de Deus vai vir na sua vida. É por isso que o melhor de Deus é lá no porvir. É por isso que o melhor de Deus é o que Paulo disse, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente nem se compara com a glória futura que em nós há de ser revelada. Vai ser revelada. Deus desce. E aí Deus faz uma reunião, aquela reunião que o pastor Valdir apresentou aqui. Chama o Filho e o Espírito Santo. Olha para o barro e diz, eu criei tudo, só que eu preciso de ouvir alguém. Ele olha para o barro e diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está dizendo, eu agora vou criar alguém. Eu agora, juntamente com a Trindade, vamos fazer alguém para dar sequência naquilo que eu ouvia diariamente. E tenho certeza que vai ser melhor do que aquilo que eu fiz antes. Aqui vai uma profecia de olho aberto para a tua vida. Tudo que Deus fez na sua vida no passado é passado, mas o que Deus vai fazer é melhor do que Ele fez antes. É melhor do que Ele fez antes. A partir de hoje, o seu ministério vai ser melhor do que antes. A partir de hoje, a tua fidelidade vai ser maior do que antes. A partir de hoje, a tua família vai ser mais abençoada do que antes. Quem acredita, levante a mão, porque agora vai ser melhor de Deus. Deus cria todas as coisas com a sua palavra. Só que agora, quando Ele reúne a Trindade, Ele vai colocar a mão na massa. Deus vai começar a criar um boneco. Espera aí. Segundo a Bíblia, no Éden tinha um rio por nome de Eufrates e tinha pedras preciosas lá. Você vai ler em Gênesis e você vai observar que no rio tinha pedras preciosas. Só que Deus já sabia do ministério daquele que Ele levantou com pedras preciosas, com todas as sortes de instrumento. Deus passou pelas pedras preciosas. E talvez os anjos estão olhando. Ele vai construir tudo aquilo que brilha de novo.
Só que Deus passa por cima das pedras preciosas e coloca a mão no barro. Ele vai dizer para todos aqueles que estão vendo Ele fazer a obra: agora eu não vou fazer mais nada para brilhar por fora. Eu vou fazer um barro, eu vou fazer um vaso de barro, e se quiser eu vou colocar tesouro para brilhar sim, mas é do lado de dentro, é do lado de dentro que esse vaso vai brilhar. Este vaso não vai ser mais vaso que brilha por fora, esse vaso não vai mais roubar a minha glória, esse não vai mais brilhar por fora. É por isso que você olha para alguém no seu laboratório cotidiano, é aquele mesmo alguém que você vê todo dia. Sabe por quê? O tesouro não está na aparência, o tesouro não está na roupa, o tesouro não está na conta bancária, o tesouro está naquilo que Deus depositou por dentro. Você tem um tesouro dentro dessa vida. Quem está comigo, levante a mão para lá. O tesouro de Deus está sobre a sua vida. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, meu Deus. Quando Deus resolve fazer o barro, Ele vai colocar a mão. Aonde você coloca a mão, fica as suas digitais, irmão. Se eu colocar a mão sobre esse púlpito aqui, qualquer perícia descobre que as minhas digitais estão sobre este púlpito. Passa-se anos e a minha digital está. Quando você compra algo no supermercado ou em alguma loja de eletrodomésticos, logo eles pedem a sua identidade. Por quê? Porque vai constar lá no sistema que aquele algo, naquela numeração registrada pelo Inmetro, é de fulano de tal da Silva, é de Rafael Ferreira de Oliveira. Esse aqui é dele. Quando eles olhar no sistema e pegar a numeração de qualquer embalagem que você levar, vai saber que pela sua identidade aquilo é seu. Sabe por que Deus vai fazer e vai colocar a mão? É porque Ele vai ensinar algo para o inimigo. Olha, eu criei você e tu não soube dar valor, mas aquilo que eu vou criar agora, eu vou colocar a minha identidade. Ainda que o pecado venha, ainda que as aflições venham, ainda que os problemas venham, ainda que as afrontas venham, ainda que a perseguição venha, ainda que a espada venha, ainda que o conserto venha, ainda que tudo aquilo desse mundo venha, todos vão ter que saber que esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Quantos são de Deus nessa noite? Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Você é de Deus, sua família é de Deus, sua casa é de Deus. Eu vou registrar, e a partir de hoje isso é meu. Sabe o que eu quero te dizer? Alguém está dizendo que aquele filho ou que aquele parente seu é das drogas, mas Deus está dizendo: não, é meu. Alguém está olhando para sua amiga, para sua família, para o seu esposo e está dizendo: aquele ali é do álcool. Deus está dizendo: mentira, que é meu. A minha digital está sobre a vida dele. Eu comprei, é meu, é meu, é meu, é meu. A sua família é de Deus, o seu filho é de Deus, sua esposa é de Deus, seu esposo é de Deus. Quantos aqui creem que a sua família é de Deus? Levante a mão para dar glória. Tu tem a digital de Deus, quem tem? A digital de Deus, quem tem? A digital de Deus, quem tem? Levante a mão para adorar a igreja. Tu tens valor porque tu és de Deus. Vou colocar as mãos e vai modelar. Mas Deus já tem aparência, mas não tem vida. Deus vai olhar e vai dizer: olha, aquilo que eu criei é que tinha aparência, mas não quis ter vida. Só que o que eu vou criar agora para provar que é melhor, tem a minha imagem, a minha semelhança, e não vai ficar morto no barro. A Bíblia diz que Deus assopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Sabe o que é que Deus estava provando para todos?
Agora é que vem o tesouro. Esse boneco aqui é só um barro. Parece que não tem valor, né? Não tem jaspe, não tem pedra preciosa, não tem diamante, não tem ouro. Mas tem o meu espírito dentro dele. Tem o meu fôlego dentro dele. Meu Deus, levanta a mão que eu quero profetizar na sua vida. Tem muita gente achando por aí que o que vai engrandecer ele é a sua oratória, a sua hermenêutica, a sua voz bonita, a gravadora de grava, alguém que influenciou para pregar em grandes congressos. Mas Deus está dizendo: o que faz a diferença no vaso de barro é o meu espírito, é o meu espírito, é o meu espírito, é o meu espírito. Quantos têm o Espírito de Deus? Levante a mão. Oh meu Deus do céu, a glória de Deus está descendo aqui. A glória de Deus está descendo aqui. É pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. É o Espírito que é o seu tesouro, querido. Eu vou colocar o tesouro. Esse tesouro não é carnal. Esse tesouro é o meu Espírito. Esse tesouro é o meu Espírito. Eu estava pregando esses dias e eu disse: quando Davi, ele assume o trono em Jerusalém, irmão Everton, ele não faz como ele sempre fazia quando ele vencia. Quando Davi venceu o gigante Golias, a Bíblia diz que ele não se alegrou. Quando ele vencia Urso e Leão, era no anonimato e ele não se alegrou. Quando ele foi ungido perante a Israel, ele não se alegrou. Quando ele foi ungido na sua casa perante os seus irmãos, ele não se alegrou. Mas quando passa-se os 40 anos do reinado de Saul, a Bíblia diz que vai começar o reinado de Davi. E ele, quando ele começa a reinar, ele fala uma coisa: olha, eu não vou me assentar no trono, eu não vou começar a reinar, eu não quero aplausos, eu não quero trono e não quero coroa. A primeira coisa que eu quero é trazer de volta a presença de Deus para este lugar, a presença de Deus para este lugar, a presença de Deus para este lugar. Levante a tua mão que eu quero profetizar na sua vida. O que falta na igreja nunca vai ser aparência. O que falta na igreja, o que vai faltar em qualquer igreja dessa terra, não é aparência, não é dinheiro e não é nada. Mas tem uma coisa que nunca pode faltar na igreja: é a presença de Deus. A presença do tesouro, a presença do tesouro, a presença do tesouro já está aqui nesta noite. Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? Levante a mão e dá glória. A presença de Deus. Presença. O tesouro é tão espiritual, irmão, que a Bíblia diz que Maria e José, certa vez eles foram para o templo. Jesus tinha 12 anos. Quando eles chegaram no templo em Jerusalém, era tempo de festa. E a Bíblia diz que conversa vai e vem na festa. Maria e José voltam para a caravana, para casa, e esquece Jesus no templo. Quando eles estão no meio da caravana de volta para casa, eles sentem um vazio. Começa a olhar para a direita e começa a dizer: parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa no nosso meio. Ele olha para a direita: José, tem fariseu na caravana? Tem parentes na caravana? Tem amigos na caravana? Tem saduceu na caravana? Tem fariseu, tem tudo na caravana. Mas de repente, quando ele olha para dentro de si: mas por que todo mundo está aqui e ainda me falta um vazio? Aí Maria lembra: oh meu Deus, é porque Jesus já não está mais aqui, ficou lá no templo. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? Podemos ter amigos no meio da nossa caminhada, podemos ter parentes no meio da nossa caminhada, que o vazio sempre vai bater. Agora o vazio só não vai chegar quando a presença dele estiver conosco. Quando a presença dele estiver conosco, levante a mão, ande na presença, pregue na presença, adore na presença, caminhe na presença, tem glória na presença, adore na presença. Quem tem a presença, levante a mão para adorar a presença, a presença. Esse é o seu tesouro. O seu tesouro não vai ser nunca ser um grande pregador nessa terra. O seu tesouro nunca vai ser gravar inúmeros e inúmeros CDs. O seu tesouro nunca vai ser alguém de nome nessa terra. O seu tesouro vai ser alguém olhar para a sua vida e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai
vai alguém cheio da presença. Ali vai alguém cheio. Alguém pergunta: cheio por quê? A conta bancária dele tá boa? Não. Cheio porque ele é de boa aparência? Não. Cheio porque ele tem carro bom? Não. Cheio porque ele tem casa própria, mansão? Não. Cheio porque ele está cheio da presença de Deus. Ele está cheio da presença de Deus. Ele está cheio da presença de Deus. Irmãos, olha para mim, olha para mim. Eu nunca vi Deus nem olhar para crente que diz: eu sou, eu posso, eu mando, eu faço. Porque o único eu sou, a Bíblia diz que é Ele. Mas eu já vi Deus se levantar do trono na presença daquele crente que diz: quem sou eu? 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 Para Deus não funciona eu sou. Para Deus só funciona quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Levante a mão, porque a presença dele é o que nos valoriza. A presença de Deus te valoriza, Senhor. Neste mundo onde se vale o que se tem, se você não tem a presença dele, tem nada. Presença. Quando o homem recebe a presença de Deus, escuta isso. A Bíblia Sagrada diz, nós já estamos caminhando para o final, que Deus passa a ter um diálogo com esse homem. A Bíblia diz que toda a viração do dia, sabe o que é a viração do dia? Quando o sol está se pondo, se acabando, na tarde sim, aproximadamente 5h30, 6 horas, Deus descia para conversar com Adão, para perguntar como foi o seu dia. Imagina Deus descendo lá no seu trabalho depois do seu dia de expediente. E aí, meu filho, como foi o seu dia? Imagine Noé, isso depois daquela batalha, daquela labuta, cansado, Deus descendo no seu trabalho e dizer: meu filho, conta pra mim como foi o seu dia. As donas de casa, imagine você esperando o seu marido, fazendo a comida, Deus descendo na sua cozinha dizendo: e aí, minha filha, conta pra mim como foi o seu dia. Imagina você lá no seu labutar cotidiano, aí alguém ouvir você dizendo: fala, e alguém vê que não tem ninguém do seu lado, é o teu Deus encostando para te dizer: fala para mim, meu filho, como foi seu dia? Eu quero saber da sua vida, eu tenho diálogo contigo, eu tenho uma intimidade contigo. Como foi seu dia? Deus procura saber como foi o dia do ser humano. Quando Deus procura saber diariamente, a Bíblia diz que a serpente sagaz, aquele que caiu, ele vai arquitetar um plano. E a Bíblia diz que ele convence a Eva, e Eva convence Adão, e os dois caem em tentação. E a Bíblia Sagrada diz que depois disso, todo mundo no Éden agora está pensando: acabou, né? Acabou aquele negócio, como foi seu dia? Acabou aquele negócio de Deus descer aqui e falar como foi seu dia? Acabou aquela intimidade que Deus tinha com esse tal de Adão e dizer como foi o seu dia? A serpente está dizendo: agora eu quero ver se Deus vai descer aqui no Éden. Agora eu quero ver se Deus desce para falar com alguém que fugiu da presença dele. Quando mais ele espera, quando menos ele espera, na mesma hora, no mesmo instante que Deus sempre descia, lá vem a presença de Deus descendo de novo. Lá vem a presença de Deus descendo de novo. Aí de repente Adão, mesmo escondendo, se fosse nesses dias, Adão talvez cantaria assim: ó, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Alguém está olhando e está dizendo: acabou, Deus não desce mais. Mas Deus está dizendo: eu não abro mão da minha obra. Ele pode abrir mão de mim, mas eu ainda quero saber o que está acontecendo. Eu ainda quero saber o que está acontecendo. Levante a mão, porque Deus quer saber da sua vida. Deus quer saber como você está. Deus quer saber de você. Como estás, irmão? Passado-se aquele momento em que o homem dá lugar ao pecado, Deus designa algo para cada um, para a serpente, para a mulher e para o homem. O homem trabalhará, a mulher terá dor quando conceber o seu filho, e a serpente andará rastejando.
E Deus libera uma profecia em Gênesis 3,15. A semente da mulher, essa te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Deus levanta profetas, reis e sacerdotes. Nós estamos terminando o último tópico da mensagem. Levanta profetas, reis e sacerdotes. Nenhum deles tem a capacidade de trazer o povo totalmente para Deus. De repente Deus olha para a sua direita e Ele diz o que Paulo escreveu aos Filipenses: Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e se fez semelhante aos homens, e tomando forma de homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. Quando Jesus vem à terra com a missão de trazer de volta aquilo que se havia afastado, ele passa por diversos no seu ministério, dos seus 30 aos 33 anos. Quando Jesus morre a sexta-feira no Calvário, a Bíblia diz que quando Jesus morre a sexta-feira no Calvário, ele dá um brado e acontece diversas coisas. E quando chega no sábado de manhã, talvez o reino do inferno pensava que a profecia não havia se cumprido. Aquele que dizia que é o Filho de Deus vem e ainda não havia ferido a cabeça da serpente. E de repente o homem está subjugado a um leilão lá no inferno, porque você sabe que o homem devia a Deus e toda dívida gera um leilão. Se eu dever uma casa comprada, depois da hipoteca ela vai a leilão. Se eu dever o meu carro, a polícia pegar, depois de algum tempo ele vai a leilão. Então tudo que é uma dívida gera um leilão. E quem é o juiz? Aquele que acusa, aquele que sabe apontar, é o diabo. Ele está olhando para as almas que estavam endividadas com Deus e está começando uma sentença. E ele está dizendo: quem dá mais pela alma de Everton? Quem dá mais pela alma de Rafael? Quem dá mais pela alma de Ciclano? Pela alma de Vitor? E parece-me que vejo os demônios ofertando lance. Eu vou dar mais, vou escravizar no álcool. Eu vou dar mais, vou escravizar a prostituição. Eu vou dar mais, vou escravizar a sua família nas drogas. Começa-se os lances. E para todos que sabem o que é um leilão, aquele que dá o maior dinheiro arremata o lote qual foi leiloado. De repente, quando ele está sentado, de repente alguém passa-se a chegar e dizer: olha, alguém está querendo ainda dar um lance. Ele diz: mas alguém já deu um lance maior e eu vou arrematar o lote. Já está todas as almas vendidas. O homem deve e ainda não pagou. De repente alguém olha: chefe, não bate o martelo. Aí ele diz: porque alguém aí vai pagar melhor, alguém aí vai pagar mais. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais profundas, tomou a chave do inferno e da morte. Quando ele ia bater o martelo, dizer que estava sentenciada a alma do ser humano, Jesus chegou e alguém disse: não bate o martelo, porque tem alguém aí querendo dar um lance. Aí de repente o chefe pergunta: o que é que ele trouxe? Ele trouxe ouro? Não. Ele trouxe pedra preciosa? Não. Ele trouxe alguma coisa de valor? Não. O que é que ele trouxe? Ele trouxe sangue. 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 Fica de pé, fica de pé. Ele trouxe sangue. Ele trouxe sangue. Ele trouxe sangue. Ele trouxe sangue. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: e vós não foste comprado por prata, nem por pedras preciosas, mas sim pelo sangue de Jesus. Ele só está para louvar a Deus, nós vamos terminar. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diz: você tem motivo de sobra. Diga para ele, diga para ela: você tem motivo de sobra de adorar. Porque quem te comprou não usou ouro, não usou prata, nem pedras preciosas. Sabe o que ele usou? Sangue. 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 Pode acender o playback. Sangue. 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 Quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Quem deseja ser batizado, vem aqui na frente. Quem deseja ser curado, quem deseja ser batizado, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. É hoje que Deus pode
te batizar porque o sangue de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue. Pode chegar aqui, jovem. Só quem tem desejo de incendiar essa nação, essa cidade, vem na frente. Você tem a marca do sangue. Se não fosse sangue, não tem pedra preciosa. Se não é o sangue, não tem ouro. Se não é o sangue, não tem rua de ouro, não tem rua de cristal. Primeiro é o sangue. É o sangue.
sangue, olha, olha. Olha o sangue, o sangue, o sangue. 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 Olha o sangue. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Que nos purifica de todo pecado. Ninguém brilha mais por fora. O tesouro está aqui. O tesouro está dentro. O tesouro. O sangue. O sangue. O sangue. Para um minuto, adore a Deus, porque Deus está me dizendo que Ele já está curando nesta noite. O sangue. O sangue. O sangue. O sangue. O sangue. O sangue. O sangue de Jesus. O seu lugar, olha lá pra cima, olha. Todo mundo olha pra cima, pelo amor de Deus. Não enxerga esse telhado aqui não. Olha todo mundo pra cima, de olho aberto, de olho aberto. Olha essa rua de ouro aí. Olha pra cima, olha. Olha essa pedra branca escrito o teu novo nome. Olha essa taça que está lá. Olha a mesa das bodas do Cordeiro preparada.